Bom dia a todos, então, mais uma vez. Está no nosso horário, né? Vamos começar. Antes de mais nada, eu queria me apresentar. Eu sou a professora Carolina, tá? Eu vou ministrar as aulas de redação, então, junto com a prof. Bianca, que vocês já devem ter conhecido, né? Acredito que a primeira aula tenha sido com ela. E eu e a Bianca, então, a gente trabalha juntas, tá? Para conseguir, então, passar para vocês aí um pouquinho do que é a redação do Enem, né? O que compõe a redação do Enem, o que eles pedem lá. E trabalhar também as competências, né? Que são os níveis de... os critérios, né? Que eles utilizam para avaliação. Então, nas nossas aulas, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Alguns já me conhecem, outros ainda não, mas sejam todos muito bem-vindos, então. Desde então, eu quero me colocar à disposição de vocês, né? Para qualquer dúvida aí que surgir ao longo desse nosso semestre. E semestre com pouco menos de 6 meses, né? Mas tudo bem. E então é isso, gente. Eu vou começar a apresentar aqui um material, tá? Que eu montei, que a gente vai começar a falar, então, sobre a introdução da redação, né? A introdução é o início da redação. Então, quando vocês estiverem lá no dia da prova, né, eles vão propor um tema para vocês. Esse tema é uma caixinha de surpresas, né? A gente não tem realmente como adivinhar, mas tem alguns possíveis temas que podem ser abordados lá. E acho que a Bianca conversou bastante, né, sobre isso, assim. Acho que a primeira aula foi muito rica no sentido de conteúdo, assim, o referencial para vocês terem o que escrever lá na hora, né? E então, mas também qualquer coisa vocês podem ir nos perguntando. E então eu vou começar aqui a apresentar o material para vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. A gente vai deixar as perguntas para o final, tá, gente? Só para não acabar interrompendo aqui o raciocínio da sequência dos PowerPoints. E aí, no final, eu deixo uns minutinhos para pergunta. Aceitar. Espero que todos estejam bem, com saúde dentro do possível, né? Eu hoje acordei um pouquinho, garganta um pouquinho trancada, e já tomei um mãozinho com água, que eu gosto muito, né? Para dar um up na vitamina do corpo. Porque a gente tem que tentar manter a nossa imunidade boa aí, né? Então, gente, o que eu quero começar falando para vocês, tá? Em relação ao título, eu não sei se vocês já têm mais ou menos uma noção, né? Se alguém aqui já fez o Enem. Mas então, o título, tá? Ele tem que ser sempre centralizado, ou seja, ele tem que estar no centro. Ele não pode estar nem mais para um lado, nem mais para o outro, tá? Então, o que eu sempre digo, assim, né, baseado na minha experiência, né, das vezes em que eu prestei a prova, que o título, ele pode ser deixado por último, tá, gente? Vocês não precisam se preocupar com o título, assim, de primeira, porque às vezes a gente acaba perdendo muito tempo nisso, né? E às vezes a gente nem sabe direito ainda o que a gente vai falar, o que a gente vai escrever, né? E aí a gente perde tempo tentando pensar num título. Então é muito mais fácil a gente ter criatividade para criar um título, né? Depois que a gente já escreveu um pouco sobre um determinado assunto,
né? Então, eu acho que a dica que eu dou para vocês, assim, é não se deter muito no título, tá? Leiam os textos referência ali, que vai ter, que eles dão os textos bases, né, para vocês terem argumento para escrever. E aí, depois que vocês já tiverem escrito um pouco, ou até no final, né, agora que eu já fiz minha redação e tal, já passei a limpo, aí vocês pensem num título, tá? E não precisa ser um mega título, né? Ele não pode ser sublinhado, tá, gente? Isso é muito importante, o título. Depois, quando a gente falar do desenvolvimento, a gente entra um pouquinho mais nisso, tá? Não pode ser sublinhado, vocês não podem botar um risco embaixo, tá? Isso não pode. Não pode ter ponto de exclamação, tá? No final, não pode ter ponto de exclamação, tá? Não pode ter pontos, tá? Nenhum tipo de ponto no título. Nem ponto final, nem ponto nominal. No caso, se vocês quiserem colocar um ponto, vocês já vão perder pontos ali naquele título, tá? E sempre por último, né, gente? Eu acho que essa é a dica básica que eu dou para vocês não perderem tempo pensando no título de uma redação que ainda não existe, tá? Vamos começar aqui, então. Eu vou apresentar para vocês a tela inteira. Partilhar. Estão vendo? Sim? Alguém me responde, por favor? Estão vendo? Então, aqui, né, gente, a introdução. Opa, bem pequenininho agora. Deixa eu ver. A introdução, então, aqui que a gente tem, como fazer uma boa introdução, né? Então, como a gente vai começar a nossa redação. Introdução é o início, tá? Só alguém me responde se vocês estão conseguindo ver, tá tudo certo? Alguém me responde aqui pelo chat. Estamos vendo sim, senhora. Conseguindo. Sim? Tá. Peraí. Até que enfim, uma aula de verdade. Uhum. Ai, meu Deus. Quê? Deixa eu abrir de novo aqui. O quê? Ué, mas o que houve aqui, meu Deus? Quero meus outros slides. Ué. Ai, gente, só um pouquinho. Meu Deus. Parar de compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Só um minutinho, gente. Só até eu conseguir achar aqui o que eu tô tentando mostrar aqui para vocês. Ele abriu de uma forma diferente.
Gente, vou colocar aqui. Será que alguém consegue me ajudar? Como é que eu faço para ver os outros slides aqui? Alguém que entenda um pouquinho mais. Peraí. Hein, gente, alguém saberia como é que eu faço os slides aqui? Alguém que entenda um pouquinho mais que eu. Não estou conseguindo. Infelizmente, eu montei um material aqui pra gente, mas eu não estou conseguindo sair desse primeiro slide aqui. Eu não sei se eu fiz alguma coisa errada. Aqui, introdução do Enem, ó. Que era para Coloca no modo de apresentação. editar. Infelizmente, eu não estou conseguindo. Aqui as formas, né, eu tinha colocado ali no slide, agora acho que a gente vai fazer, não vamos conseguir abrir, tá, mas eu vou abrir aqui no meu celular. Então, o que eu tinha dito, né, que a gente vai ter que iniciar a nossa redação de alguma forma, tá. Aqui apareceu o segundo slide, que nos dá a opção, então, de estar começando a nossa redação por uma pergunta, tá? Lembrando que, né, gente, quando a gente iniciar a nossa redação por uma pergunta, ela tem que ter, então, uma resposta, tá? Isso é uma coisa óbvia, né? A gente não pode, então, deixar a nossa pergunta sem resposta. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês depois os slides, tá? Até porque eu não estou conseguindo abrir aqui de maneira nenhuma.
Não estou conseguindo passar para o próximo slide aqui. Eu não sei se vocês estão me vendo. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me vendo, né? Ó, eu vou ir falando do celular mesmo, tá? E aqui eu tenho ele salvo, mas eu não estou conseguindo, infelizmente, mostrar para vocês aqui. Um aluno colocou ali F5, vamos ver se dá certo aqui. Não deu aqui, travou tudo. Ih, agora deu. Agora nem sai daqui. Não sei o que está acontecendo com esse computador. Tá, mas vamos lá, né, gente? Infelizmente, nem tudo é como a gente quer. Eu vou começar, então, me guiando pelos slides aqui que estão no meu celular, que eu não consegui abrir no computador, infelizmente. Mas a gente vai seguindo a mesma linha de raciocínio, tá? E aí depois, então, eu abro para perguntas. E assim que eu finalizar a aula, eu vou mandar os slides para vocês no grupo, tá? Daí eu acho que mandar eu consigo, eu só não estou conseguindo realmente abrir aqui para apresentar. Então, gente, como iniciar uma introdução da redação do Enem, tá? Opções, então, para começar uma introdução. Nós podemos começar com uma pergunta, como eu já havia falado antes, tá? Nós podemos começar com um dado histórico, tá? Trazendo alguma coisa que aconteceu ao longo da história, algum fato, algum episódio, né? Podemos começar, então, com uma comparação, comparando uma situação com a outra, tá? E podemos começar com uma citação. Lembrando que a citação, ela vai vir sempre entre aspas, tá? A gente não pode esquecer disso. Quando a gente estiver citando alguma coisa que alguma outra pessoa falou, tá? Vamos com os exemplos, então. Se nós fôssemos iniciar por uma pergunta, tá, gente? Vou dar um exemplo aqui. Será que o Brasil está caminhando para melhorar a qualidade de vida de sua população? Dados da Receita Federal mostram que apenas 1% da população concentra 30% de toda a riqueza declarada em bens e ativos financeiros no país, que mostra que ainda há uma grande desigualdade social, mesmo que tenha sido implantados nas últimas décadas uma série de programas assistenciais e de geração de renda. É evidente, portanto, que o país ainda tem um longo caminho a percorrer. Ou seja, qual foi a pergunta aqui? Deixa eu só aceitar aqui um aluno. A pergunta aqui foi: será que o Brasil está caminhando para melhorar a qualidade de vida? Será que isso está acontecendo? Aí vem uma resposta baseada em dados da Receita Federal, né? Então, uma resposta baseada em dados concretos, né? Então, lembrando que vocês não podem inventar nada, tá, gente? Eu sempre digo, né? Se vocês não têm certeza de alguma coisa, é melhor não escrever, tá? Porque isso depois vocês podem perder pontos lá na hora de que forem corrigir a avaliação de vocês, tá? Tem que ser dados concretos. O que são dados concretos? Coisas que realmente, de fato, aconteceram, tá? Então, aqui, gente, seria a forma de começar com uma pergunta. Perguntando se o Brasil está caminhando para melhorar a qualidade de vida da sua população e respondendo que ainda há muita riqueza para uns, enquanto para outros não há tanta, ou seja, tem uma grande desigualdade social. É evidente, portanto, que o país ainda tem um longo caminho a percorrer. Então, está caminhando para melhorar a qualidade? Está caminhando, mas ainda tem um longo caminho a percorrer, porque há muita desigualdade social. Tá? Então, esse seria, assim, o nosso princípio de como iniciar com uma pergunta, tá? Nossa redação, perguntando e respondendo, tá, gente? Toda pergunta tem que ter uma resposta. Isso é óbvio, não pode faltar. Agora, então, seguindo o exemplo 2, onde eu coloco ali para vocês, o exemplo de começar a nossa redação por um dado histórico, ou seja, alguma coisa que aconteceu. Como é que a gente vai saber dado histórico, prof? O que são dados históricos, gente? É história, é a cultura, é ler. Por isso que eu sempre digo, leiam,
nem que seja um pouco, sabe? Tentam se inteirar do que está acontecendo no mundo. Eu sei que às vezes é chato, né? A gente não quer muitas vezes ficar sabendo das coisas que estão acontecendo, porque muitas coisas não são tão legais assim, né? São um pouco desagradáveis, e às vezes a gente até quer se isolar um pouco, assim, do que está acontecendo em sociedade, muitas coisas a gente não concorda, né? Mas, infelizmente ou felizmente, a redação do Enem cobra isso de vocês, né? Essas questões que são os conhecimentos gerais, né? Um pouquinho da história do nosso país, do mundo, né? Por que as coisas são do jeito que são, o que aconteceu, né? Para ser assim, o que vem acontecendo. Então, é mais ou menos isso. Quando vocês têm que iniciar por um dado histórico, vocês têm que lembrar disso, tá? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, tá? Os índices de violência contra a mulher na sociedade brasileira são estarrecedores, tá? Segundo o mapa da violência, mais de 43 mil mulheres foram assassinadas no Brasil só na última década. Os dados revelam não só os níveis de violência em si, mas também o quanto existe de preconceito, segregação e machismo no Brasil. Ou seja, comecei com um dado histórico, uma coisa que acontece, que aconteceu, que é um fato verídico. A partir disso, eu vou desenvolver a minha redação, tá? Lembrando que a redação vai ser composta de 3 etapas, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? A gente está começando com a introdução, obviamente, a primeira parte, né? E depois a gente vai ver, então, as próximas, tá? Mas o nosso início, então, ele pode vir a partir de uma citação, tá? Começando, então, por uma comparação. Enquanto países como Israel, Finlândia, Suécia e Japão investem entre 3% a 4% do PIB em pesquisas e desenvolvimentos, esse número no Brasil é de 1,3%, ou seja, é muito menos, né? Então, esses países investem pesquisa, desenvolvimento, automaticamente educação, mais trabalho, porque isso também gera, né, mais emprego. Ou seja, esses países estão muito à frente do Brasil no quesito desenvolvimento. Por quê? Porque eles investem mais. Não é à toa, enquanto esses países exportam tecnologia e produtos de alto valor agregado, o Brasil continua em sua posição de exportador de commodities. O que são os commodities, né? São as matérias-primas do básico, né? Das coisas que a gente consome. Eu não sei se vocês em algum momento já ouviram falar, né, em commodities, ou já sabem o que é. Mas então o Brasil exporta muita soja, né, produtos agrícolas. Então o Brasil não exporta tecnologia. De onde é que vem a nossa tecnologia, né? A gente vem de fora, né? Vem lá da China, de Suécia, Finlândia, China, Japão. Então, as tecnologias de última geração, elas vêm de fora, né? O Brasil não tem isso, porque ele não investe. Então, ele investe no quê? Nesses produtos que ele exporta, que seriam mais voltados para a agricultura, né? Os produtos agrícolas. Então, o que ele está fazendo aqui, nesse exemplo, ele está comparando. Né? Ele está comparando o nível de desenvolvimento desses países com o Brasil. Por quê? Porque esses países investem mais, tá? Então, é mais ou menos esse exemplo que eu queria trazer para vocês, que vocês podem começar, então, com uma pergunta, um dado histórico, uma citação, lembrando que citação sempre vem entre aspas, tá? Ou, então, uma comparação. Se nós fôssemos iniciar, então, por uma citação. O que é uma citação, gente? É alguma coisa que outra pessoa falou, ou escreveu, uma letra de uma música, um pedaço de um poema, né? Seja qualquer coisa que seja de outra pessoa. Vocês estão trazendo isso para a redação de vocês, para enriquecer a redação de vocês, mas vocês estão, entre aspas, copiando, né? Mas para que não seja posto como cópia, vocês têm que colocar entre aspas, tá? Que daí remete a outra pessoa. Aqui, então,
Se eu fosse começar por uma citação, tá? Vou ler um exemplo para vocês. Plano de saúde de pobre, fi, é não ficar doente. O trecho da música Boca de Lobo, do rapper Criolo, mostra o drama da saúde pública no Brasil. Esse plano de saúde de pobre, fi, é não ficar doente, ele vem entre aspas, porque quem está falando não sou eu, é o rapper Criolo, tá? Mais ou menos entrando assim, nesse raciocínio, tá? Enquanto os ministros, senadores e membros do alto escalão do governo usufruem, junto da elite, de hospitais particulares reconhecidos internacionalmente, a população fica à mercê de um sistema de saúde lento e sobrecarregado. Enquanto a classe política não precisar usar os serviços do SUS, ela continuará a negligenciá-lo. Ou seja, por que não é feito investimentos no SUS, né, por parte de senadores, ministros, membros do alto escalão? Porque eles não precisam do SUS, né, gente? Porque não faz parte do cotidiano deles ficar doente e ter que procurar um sistema único de saúde de forma gratuita, né? Então é aquela coisa. Enquanto o calo não apertar, né, o meu sapato, eu não vou me mexer para que as coisas sejam mudadas. Então é isso aqui que o rapper Criolo lhe quer dizer, tá? Que o plano de saúde do pobre, infelizmente, é não ficar doente. Porque se fica doente, demora para conseguir uma consulta. Se é com especialista, pior ainda. Se é um exame um pouco mais complexo, pior ainda. Então, muitas pessoas morrem na fila de espera por transplante, por cirurgia, né, por coisas que o SUS deveria melhorar o atendimento, e tem condições para isso e acaba não investindo, né? Porque as pessoas lá que estão coordenando as verbas públicas não precisam do SUS. Então, eles não se importam com isso, né? Não sei se ficou claro, assim, para vocês, esses 4 exemplos, né? Comparação, citação, dado histórico ou pergunta, tá? Então, aqui, ó, gente, é importante lembrar que é possível utilizar separadamente cada forma de fazer a introdução que mostramos aqui, mas também é comum os estudantes juntarem 2 ou mais formas. Ou seja, inspire-se, mas fique livre para fazer as suas combinações. Ou seja, posso começar a minha introdução com uma pergunta e depois uma comparação, por exemplo? Posso, ok, não tem problema nenhum, tá? Não precisa ser uma ou outra. Se vocês quiserem ali iniciar do jeito de vocês e colocar uma citação no meio, não tem problema. Ou se vocês quiserem começar com um dado histórico, trazendo alguma coisa que aconteceu, e do nada vocês lembram que tem uma música que remete àquilo, bota o dado histórico e bota uma citação de uma música, tá? Não tem problema nenhum. Vocês podem mesclar isso, né? Fazer as suas combinações. Eu até tinha colocado um memezinho aqui nessa parte, mas aí quando eu mandar os slides para vocês vão ver agora, eu não tive como mostrar. Aqui, ó. Um saquei ali. Depois vocês vão ver melhor. Então, gente, o que são os princípios básicos, tá? Básicos, anotem isso depois, quando eu mandar os slides. Parágrafos bem feitos. O que são parágrafos bem feitos? De 4 a 6 linhas, em média, tá? Vocês têm que se ligar na pontuação, na acentuação, na gramática. Isso conta muito, tá, gente? Conta muito. Prof, como é que eu vou escrever bem? Como é que eu vou escrever melhor? Lendo e escrevendo, tá? A leitura, né, é uma das melhores formas de enriquecer o nosso vocabulário, a nossa forma de escrita, que a gente vai estar lendo e vendo as palavras de forma correta, e isso a gente vai gravando na nossa cabeça, tá? Quando vocês tiverem dúvida de como escrever uma palavra, escrevam ela. Vocês pensam assim, como é que se escreve tal palavra? Escreve a palavra
uma ou duas vezes, da forma que vocês acham que pode ser, porque o visual ajuda vocês a lembrar. Se vocês já viram aquela palavra de uma forma correta, alguma vez na vida lendo alguma coisa, quando vocês escreverem ela, vocês vão lembrar. Isso é a memória visual, tá? Então, uma das formas, né, da gente conseguir um repertório melhor para escrever, para falar, né, é lendo, tá? Então, lá na hora da prova, isso vai contar bastante para vocês. Aqui, então, essa questão dos parágrafos, né, gente, de 4 a 6 linhas em média, né, vocês não podem escrever sem ponto, né, vocês têm que escrever e botar um ponto, escrever e botar um ponto. Isso a gente vai ver, tem uma aula mais, assim, para falar sobre isso, né, sobre a pontuação. Tem a vírgula também, que é importante, tá? Vocês não podem sair escrevendo sem botar um ponto, sem botar uma vírgula, tá, gente? Isso não existe. Vocês têm que ter esse tino, tá? Respeito à margem do papel. Gente, vai ter uma folha com uma margem, tá? Que nem caderno, que nem colégio. Vocês têm que respeitar essa margem, tá? Vocês não podem escrever para fora da margem. Isso é o mínimo, tá? Isso vocês têm que ter em mente. Vai contar também depois, na hora que forem corrigir a redação de vocês. Respeito à margem, tá? Acentuação. Acentuação faz parte da gramática, né, gente? Sílaba tônica, sílaba que é acentuada, né? Então, isso, assim, não tem muita mágica, tá? E como é que eu vou acertar as palavras? Vocês têm que conhecer as palavras, têm que conhecer a língua portuguesa, tá? Então, vocês têm que ter esse domínio para lá na hora vocês saberem escrever, tá? Que é o mínimo que eles esperam de vocês, é que vocês tenham a capacidade de escrever corretamente, tá? É claro, né, gente, ninguém vai não passar, zerar uma redação por conta de um acento, né? Não é isso que eu tô dizendo. Mas vocês vão perder pontos, tá? Isso é certo. Então, formação de períodos frasais. O que é os períodos frasais? É os pontos, tá? Uma frase tem um período. Esse período, ele é marcado por um ponto, tá? Então, vocês escrevem e colocam um ponto, escrevem e colocam um ponto, escrevam e colocam um ponto. Na hora que tem que colocar, tá? É isso que eu digo. Vocês não podem sair escrevendo sem uma pontuação, vocês têm que formar períodos frasais de forma correta, tá? Respeitar os princípios básicos é fundamental para uma boa nota na redação, muito mais do que uma boa história. Ou seja, vocês, além de se ater a escrever uma boa redação, a ter conteúdo, vocês também têm que respeitar os princípios básicos, isso é fundamental. Então, às vezes a gente fica assim, eu vou escrever muito bem sobre tal assunto, mas não se liga que tem que escrever corretamente. E aí acaba não prestando atenção, né, na pontuação, na forma correta de montar ali o parágrafo, né, que é de 4 a 6 linhas. Então, é um contexto, tá, gente? É um todo. A redação é composta por várias coisas, tá? E vocês vão ter que se ligar em todas elas. Então, aqui, o que é o contexto, tá, gente, que eu estava falando tanto? Para iniciar a introdução da redação, você precisa fazer uma contextualização, tá? O contexto ou assunto é algo mais amplo do que o tema, mas que se relaciona com ele. Por exemplo, o tema da redação de 2017 foi Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil. Então, esse é o tema, tá? Quando vocês sentarem lá na cadeira para começar a fazer a redação, vocês vão ter um tema. E o que é o contexto? Gente, não pode sair do tema, né? O contexto da redação de vocês vai ter que estar dentro do tema. Não sei se vocês estão me entendendo, mas vocês não podem falar alguma coisa que não tenha a ver com isso, entendeu? O contexto, então, deste tema, o contexto poderia ser sobre educação, sobre a surdez, sobre a marginalização de pessoas com deficiência, entre outras possibilidades. Ou seja, o que é o tema?
Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Esse foi o tema que o Enem me deu. Tá, mas o que eu vou escrever sobre os desafios, né? Que desafios são esses? O que pode ser o contexto, então? Posso falar sobre educação, porque aqui o tema tá me abordando, né? Posso falar sobre a surdez, posso falar sobre a marginalização das pessoas com deficiência, entre outras possibilidades. Ou seja, o contexto tem que estar ligado ao tema, tá? Então, aqui, ó, o contexto ou assunto é algo mais amplo que o tema, mas se relaciona com ele, tá? Então, aqui, o que é o tema, né, gente? Em seguida, você deve demonstrar como o contexto te leva ao tema, né? Como essas coisas que tu vai falar te levam ao tema principal, que é o que eles te pedem para escrever sobre aquilo. Evite copiar o tema, tá, gente? Tente esclarecer com as suas palavras, mas não esqueça de que todos os elementos do tema precisam estar presentes. Ou seja, todos os elementos do tema, tá? Vamos agora destroçar esses elementos, né? Separar eles. Utilizando o exemplo anterior, você deve lembrar de mencionar o desafio, a educação, os surdos e o Brasil. Ou seja, se o meu tema é desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, eu vou ter que falar do quê, gente? Eu vou ter que falar de desafio, eu vou ter que falar de educação, eu vou ter que falar de surdos e eu vou ter que falar do Brasil. Tudo isso é o meu contexto, baseado no tema, tá? Agora aqui, então, né, gente, o que é a tese? O que é uma tese que a gente ouve tantas pessoas falarem, né? Defender uma tese, eu vou defender a minha tese, né? A tese é o ponto de vista. É o tópico, ponto de vista e o tópico frasal, né? Que tem, assim, o tópico frasal seria as frases mais importantes, assim, da redação de vocês, tá? Mas o que a gente fala muito, então, da tese, né, gente? A tese nada mais é do que a tua opinião, o teu posicionamento, né? Então, quando a gente fala assim, fulano tem uma tese, a tese é a opinião que vocês vão defender, tá? Não sei, a árvore é verde, é a tese de vocês. Tá, mas por que a árvore é verde? Com base no que tu tá dizendo que a árvore é verde? Entendeu? É um exemplo meio tosco, a grosso modo, mas só para vocês entenderem o que é a tese. A tese é algo que vocês defendem, né? É uma ideia fixa na qual vocês vão argumentar naquilo até o final. Então, vocês vão defender essa tese, tá? Aqui no nosso slide eu coloquei assim, ó. Após ser citado o tema, você deve escrever a sua tese. A tese, ou objetivo do texto, é aquilo que você pretende defender ao longo da redação. Essa é uma das partes mais importantes de toda a sua redação. A fim de definir qual será a sua tese, você pode se perguntar o que eu acho sobre o tema. Partindo de sua resposta, você vai conseguir formular o objetivo do seu texto, ou seja, a sua tese. Por exemplo, usando aqui, né, o tema da surdez, né? Se vocês lessem lá o título, desculpa, eu sempre confundo, o tema, Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil. Tá, mas o que eu penso sobre isso? Eu penso que poderia ser desenvolvido mais escolas, mais espaços voltados para essa educação dos surdos. Eu penso que poderia ser implantado mais recursos. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A tese é a opinião que vocês vão defender sobre aquilo, tá? Então, como é que eu acho, o que eu acho desses desafios? E aí vocês vão começar a defender a tese de vocês. Tá, mas se eu acho que tem que ser implantado mais recursos, como é que isso vai ser feito? De onde é que vão tirar? E aí vocês vão ir argumentando e defendendo a tese de vocês, né? Se vocês acham que tem que ser implantado mais recursos, vocês vão até o final da redação, né, defendendo aquela tese ali. Mas como vai ser feito? Por quem? Né? Por quê que tem que ser? Por que tem que abrir mais escolas, mais espaços? Porque os deficientes, né, auditivos muitas vezes são marginalizados,
porque não tem uma educação especial para eles, não tem um espaço adequado para eles, então eles acabam indo para as ruas, né, pedir esmola, ficam à mercê da sociedade, à margem da sociedade, marginalizados, né, muitos em situação vulnerável, por quê? Porque não são oferecidas oportunidades, tá? Então, isso é a tese de vocês, tá? Isso é a tese de vocês, é o que vocês vão defender a partir do tema, tá? Aqui, então, exemplos de uma redação nota 10, que eu quero dizer para vocês, e a análise da introdução, tá? Eu quero... Peraí. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Exemplos, então, de uma redação nota 10, tá, gente? Que eu vou ler aqui para vocês. Cujo tema foi... Aqui nesse exemplo que eu vou trazer para vocês, eu vou ler qual foi o tema do ano, tá? Que a pessoa escreveu isso aqui baseado no tema. Só um pouquinho. Não sei, agora minha garganta tá seca. Aqui, então, gente, o tema lá foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O que é isso, gente, manipulação? A internet, ela foi criada para o bem, para o desenvolvimento, para globalização, para que as pessoas pudessem se comunicar melhor, né, para que as pessoas pudessem se expressar também, para a evolução na educação, né, só que há uma manipulação disso tudo por quem usa, né, por ser uma ferramenta muito democrática, cada um faz o que quer, né, não tem uma vigilância, não tem alguém ditando regras, né, a internet, cada um faz o que quer, posta o que quer, manda o que quer. Então, aqui, esse título, desculpa, esse tema nos remete a isso, né? Manipulação do comportamento do usuário, ou seja, ele pode usar essa internet para o bem, para o mal, seu bel prazer, né? E há muitas pessoas que entendem muito sobre a tecnologia, né, da informação e a ciência da computação e tudo mais, são experts, né, acabam se tornando hackers, acabam clonando, né, os dados das pessoas, acabam usando isso, então, para o mal, né, gente, para prejudicar o outro. Então, quando a gente lê isso aqui, é mais ou menos isso que a gente tem em mente, né. Segundo as ideias do sociólogo Habermas, os meios de comunicação... Gente, eu estou lendo uma introdução nota 10, um exemplo aqui de uma ótima introdução, tá? Com base nesse tema que eu li para vocês agora, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Como seria uma introdução nota 10, então? Segundo as ideias do sociólogo Habermas, os meios de comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. Visto isso, é possível mencionar que a internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Entretanto, o meio virtual tem sido utilizado, muitas vezes, para a manipulação do comportamento do usuário, pelo controle de dados, podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. Isso ocorre devido à falta de políticas públicas efetivas que auxiliem o indivíduo a navegar de forma correta na internet, e à ausência de consciência da grande parte da população sobre a importância de saber utilizar adequadamente o meio virtual. Essa realidade constitui um desafio a ser desenvolvido não somente pelos poderes públicos, mas também por toda a sociedade. Nota 10. Ou seja, tá? Mais ou menos aquilo que eu falei para vocês, né? Os meios de comunicação são fundamentais, né, para essa razão comunicativa. Ou seja, a internet veio para nos auxiliar, né? Não veio para nos prejudicar. Só que, visto isso, é possível mencionar que a internet é essencial. Entretanto, o meio virtual tem sido utilizado muitas vezes para a manipulação do comportamento do usuário.
Quem é que está fazendo essa manipulação? São os usuários da internet, né? Ou seja, a internet é uma ferramenta. Quem usa ela é que pode fazer essa manipulação, né? Para usar para auxiliar ou para prejudicar, né? Então, essa introdução aqui é uma introdução nota 10, tá? É isso que o Enem espera de vocês, que vocês escrevam, comecem, né, já defendendo ali a opinião de vocês, tá? Já colocando ali a tese de vocês. Análise, então, dessa introdução. Na primeira frase, a candidata escreve meios de comunicação como forma de contextualização. O que ela começou fazendo ali, gente? Contextualizando, né? O que é o contexto? O contexto são aquelas partezinhas lá que remetem ao tema, né? Que tem que ter na redação de vocês. Ainda não citou manipulação, controle de dados ou internet. No entanto, meios de comunicação têm tudo a ver com o tema. Assim, ela falou de um assunto amplo que está relacionado ao tema. Além disso, ao citar a Bernas, trouxe um de seus repertórios socioculturais. Ou seja, nesse início, nesse exemplo que eu trouxe de introdução, ela colocou uma citação, tá? Isso é uma coisa que enriquece muito, assim, a redação de vocês, né? Além disso, então, ao citar o Habermas, trouxe um de seus repertórios socioculturais. Ao chegar na terceira frase da introdução, a autora da redação aborda o tema da redação, mas não faz uma cópia da proposta. Ela reescreveu com outras palavras e de uma forma que está relacionada ao contexto, né? Então, aqui, gente, ela escreveu com outras palavras, isso é uma coisa muito importante, tá? Por isso que a gente tem que ter um conhecimento dos sinônimos, as palavras que querem dizer a mesma coisa, né? Porque eu posso reescrever uma mesma ideia com outras palavras, e aí isso também enriquece a minha redação. A gente tem que cuidar para não repetir as palavras, né, gente? Que é uma coisa bem séria, assim, né? Nossa redação ela não pode ser repetitiva. Então, por isso que eu tenho que ter esse conhecimento básico, assim, do que são os sinônimos, né? Uma coisa que eu posso escrever que tem o mesmo sentido, só que com outra palavra. Então, aqui, ó, na terceira frase, né, da introdução, ela aborda o tema da redação, mas ela não faz uma cópia, porque ela coloca assim, ó, entretanto, o meio virtual tem sido utilizado muitas vezes para a manipulação do comportamento do usuário, pelo controle de dados, podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. Ou seja, ela reescreveu o tema, só que com as palavras dela, tá? Isso é muito importante. Acho que isso vai ficar um pouquinho mais claro, né? Quando eu mandar para vocês os slides. Então, aqui, ó, gente, depois eu queria falar um pouquinho do título, né? Eu já tinha falado antes, né? É obrigatório colocar o título na redação? A pergunta, desculpa, que não quer calar, né? A ausência do título não faz o candidato perder nota. Ou seja, se vocês não colocarem título, tá ok, não fede nem cheira, tá? Então, aqui, ó, mas um título mal feito pode lesar a redação. Então, é melhor não gastar energia com isso. Era aquilo que eu estava falando para vocês, tá? Se vocês não colocarem título, ok, vocês não vão perder nem ganhar nota. Se vocês colocarem um título mal feito, vocês vão perder nota. Então, na dúvida, não coloquem título, tá? O professor explica que caso você opte por usar o título, ele deve ser algo que contribua de forma efetiva e criativa para o seu texto como um todo. Ou seja, só coloquem o título se vocês têm certeza do que vocês estão fazendo, tá? Lembrem assim, ó, não é obrigatório, tá? Se for mal feito, vocês vão perder nota. Então, assim, ó, se vocês pensarem um título, tá ok, tem a ver com o que eu escrevi, tem coerência, coloquem o título, tá? Mas se vocês não tiverem certeza, lembrem que isso não vai fazer diferença na redação, tá? Se não tiverem certeza do que botar, não coloquem uma coisa nada a ver. Simplesmente não coloquem nada, tá? Então, aqui por último, né, gente, ao elaborar um título na redação, o que vocês devem fazer?
serem criativos. Coloque um ponto final no título se ele for uma oração, tá, gente? Então, aqui, ó. Se você... O que é oração, gente, tá? O que é uma oração? Quando tem um verbo, né? Então, se fulano fez alguma coisa, aquilo ali é um verbo, né? O que são verbos? As coisas que a gente faz, né? Ações, tá, gente? Então, pode falar, por falar nisso, os verbos no título são opcionais, vocês não precisam colocar verbo, tá? Mas se tiver um verbo, tem que ter um ponto final. Foi aquilo que eu falei ali no início, tá? Não pode ter ponto de exclamação, tá? Mas se tiver verbo, vocês têm que colocar um ponto final, tá? Deixar uma linha em branco entre o título e o texto é totalmente opcional, tá? Vocês não precisam deixar uma linha. Eu sei que a gente traz muito essa coisa do colégio, né? Pula a linha, título, pula uma linha e começa a escrever. Mas realmente lá no Enem, por opção deles, não se faz obrigatório, tá? Então vocês não precisam se ater a isso. Leia muito bem o enunciado da prova. É ali que você saberá se e como você deve inserir um título. O que é o enunciado? É o início, né? Ali onde vai dizer o tema, sobre o que vocês vão ter que escrever, os textos bases, né? Agora aqui, gente, não faça. O que vocês não devem fazer na hora do título, tá? Evite um título rebuscado. Opte pela simplicidade, tá? Ou seja, não precisa escrever frases longas. Não é isso que eles querem de vocês, tá? Não coloque letras maiúsculas em excesso no título. Use apenas nos casos obrigatórios. O que é casos obrigatórios de letra maiúscula? É nomes próprios, né, gente? Nomes próprios, nomes de pessoas, nomes de cidade, de países, nomes próprios, tá? Então, aí vocês têm que colocar a letra maiúscula. Fora isso, não precisa, tá, gente? Ficar alheio a qualquer acontecimento importante do país ou mundo, seja ele político, social, ambiental, de saúde ou econômico. Esse texto, então, ele não pode... ele tem que ter, mais uma vez, né? Ele tem que ter a ver, alguma coisa a ver com o que vocês estão escrevendo. Tem que ter sentido, tá? Evite perder tempo demais na elaboração do título. Bato de novo nessa tecla, né? Seu tempo de escrita é precioso. Por isso, invista na elaboração da redação em si. Ou seja, primeiro a redação, depois o título, tá? Não repita o tema que foi apresentado na proposta da redação. Crie o seu próprio título. Muito importante, né, gente? Às vezes a gente copia, né? A gente não tem noção que isso é errado. A gente tem ali o tema da redação, né? E a gente acaba copiando aquele tema com o nosso título. É uma linha de raciocínio até não tão errada, né? Porque, tipo, se eu vou falar daquilo, por que eu não posso botar aquele título? Mas é que aí já se torna cópia, né, gente? Então, cópia não é legal. Então, aqui foram as dicas, né, que eu deixei para vocês ali sobre o título. Eu acho que a gente já conseguiu ter uma boa base, né, do que é a introdução de uma redação, do que é esse início, como que eu posso começar, o que tem que conter, né, nesse meu início. E então agora eu queria abrir aí para vocês, se alguém tem alguma pergunta, né? Eu sempre deixo 5 minutinhos aí no final, nossa aula vai até 12h15. Podem ligar os microfones, podem falar. Luísa Ramos levantou a mão. Deixa eu ver aqui. Pode falar, Luísa. Pode ligar o teu microfone. Eu tenho uma pergunta. Sinta-se à vontade. O que tu acha sobre os modelos prontos falando? de redação? Oi, Luísa. Repete, por gentileza, não te ouvi. Eu perguntei o que tu acha sobre os modelos prontos de redação. Modelos prontos de redação? Isso. Os modelos prontos de redação só vão servir para vocês terem uma base, né? Claro, vocês têm que ir em fontes confiáveis, né, desses modelos prontos de redação. Mas os modelos prontos só vão fazer com que lá na hora vocês tenham um pouco mais de experiência para escrever, né? Porque quando vocês virem assim, ó, o tema, é tal tema. De tanto vocês lerem,
redações prontas, vocês já vão ter na cabeça de vocês, tá? Mas então, baseado nesse tema, eu vou ter que introduzir, desenvolver e concluir, tá? Então, eu acho os modelos prontos uma boa forma assim, de estudar. Mas, além de ler modelos prontos, vocês têm que escrever os modelos de vocês, tá? Então, é sobre isso que eu quero falar também com vocês. Quem quiser me mandar a redação, tá, gente? Pode me mandar. Eu vou pensar num tema. E aí eu vou jogar ali para vocês no grupo, tá? Vou pensar num tema, num possível tema, né, que possa ser esse ano. E aí eu jogo para vocês ali. E aí, com base nisso, vocês podem escrever e mandar para mim, tá? Uma redação por aluno, por enquanto. Aí eu e a Bianca, a gente corrige com base nos critérios de correção, que são as competências, né? E aí a gente devolve para vocês, tá? Então eu vou me comprometer, então, de pensar num tema. De repente eu até pego um tema antigo, né? Que já foi visto também, porque isso também faz com que a gente reveja algumas coisas, né? Que são importantes. Respondi tua pergunta, Luísa? Sim, Sora, obrigada. Tudo certo? Então tá. Alguém me perguntou mais alguma coisa ali? Gente, eu prefiro que vocês liguem o microfone para falar. Não se sintam encabulados. Tá só nós aqui. Podem perguntar. Mas caso contrário, também eu vou deixar meu número aqui, tá? Caso alguém queira me chamar. Professora, só para mim entender, como que vai funcionar a questão das redação, como é que a gente pode mandar, tudo mais? Tô mandando meu WhatsApp aqui, Yuri. Nove três. Uhum. Acho que agora foi. Podem mandar para mim, tá? Eu peço para vocês até segunda-feira para postar ali no grupo dos alunos. Todos vocês estão no grupo, né? Um tema, então, para vocês escreverem, tá? E aí, aqui, nós somos quantos? Somos 13. Aí eu vou esperar, então, mais ou menos uma redação de cada um que está aqui. Vão ser 13, tá? Quem quiser mandar. E aí, vocês podem me enviar, então, direto para o meu WhatsApp, tá, gente? Não tem problema. Mais alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Temos mais um minutinho aí de aula. Quero agradecer a presença de vocês, a paciência. Quero pedir desculpa por não ter conseguido apresentar aqui o material. Esse notebook que eu tenho faz pouco, né? Faz um mês, então tem algumas coisas nele que são um pouco diferentes, tá? Porque é outro sistema, né? Aquele Ubuntu, não sei se alguém já viu, mas ele não é o Windows, né? Então tem algumas coisas assim que eu tô aprendendo ainda nele, mas aí na próxima aula eu prometo que vai ter apresentação, tá? A Prof. Bianca mandou também os slides da aula dela, que são bem interessantes, por sinal, tá? E aí também eu vou deixar para vocês os slides da aula de hoje sobre a introdução. Tá bom, gente? Acho que é isso, então. Certo? Vou me desligando aqui. Bom final de semana a todos, tá? Desde já, uma boa sorte na prova. Se cuidem e qualquer coisa, se tiverem dúvida quanto à escrita, podem me chamar, tá bom? Beijo a todos. Se cuidem. Tchau, tchau.